agora eu vou transformar isso em trabalho mesmo, porque até então era um teste. E funcionou. Então eu comecei dessa maneira, funcionou. Eu comecei a buscar alguns cursos na área obstétrica para eu conseguir entrar mais nessa parte da autonomia, né? E tentar fazer uma programação de atendimentos com essa gestante. Então, eu acabei criando uma maneira de trabalho que é só minha. E naquela época, eu fazia 6 atendimentos com a família, 6 encontros. Nesses 6 encontros havia o atendimento de pré-natal, mas a gente também fazia a parte teórica. A gente conversava sobre plano de parto, conversava sobre como era o trabalho de parto, o que ela podia esperar do trabalho de parto, quais os sinais, como era o aleitamento materno. Então, a gente ia conversa aqui, conversa ali, sanando as dúvidas, fazíamos exercícios nesses encontros e eu deixava esse casal preparado. Até que a Laura lançou o curso. E quando ela lançou a segunda turma do curso de viver de parto, eu tinha acabado de ter as bebês. Então, eu fiquei enlouquecida com aquele curso e agora eu preciso fazer. Para mim ficou muito melhor, porque agora eu consigo organizar os meus horários de atendimento enquanto as minhas meninas estão no babá ou enquanto as minhas meninas estão na escola. Eu tenho um pouco mais de tempo para mim. Eu consigo ter horário de saída, horário de chegada, que era coisa que eu não tinha. Então, o Viver de Parto conseguiu me mostrar isso, né? Conseguiu me fazer enxergar que eu poderia trabalhar de outra maneira, não naquela loucura de vai para um canto da cidade, chega num bairro, termina o atendimento, vai para um outro bairro do outro lado, né? Então, essa estrutura que eu tinha mudou a partir do Viver de Parto. Isso fez muita diferença para mim. Vou começar falando da Laura, assim, né? Eu, quando comecei ali, já achei o Instagram da Laura e para mim impactou, nem era a Laura Padilha ainda, era ali a Parteiras Urbanas. A Laura fez um caminho que me mostrou que era possível. Então, isso para mim, eu conheci a Laura da faculdade, a Laura foi minha veterana na faculdade, mas assim, ela aqui em Mato Grosso, interior do estado, né, ela não tá no interior, mas ela mostrou que, olha, gente, dá para viver disso. Tem aqui, ó, esse bando de criança aqui, dá para viver disso. A gente se sustenta, vive com dignidade, aproveita o bom da vida e a gente vive disso. Então, para mim, ali foi uma grande virada de chave. Opa, dá para viver disso. É possível fazer, né, ser enfermeira obstetra e ter retorno financeiro por isso. Porque antes dela, talvez tivesse, a gente tem algumas referências nacionais, mas não tão próximas, e são pessoas que já estão no caminho há muitos anos, né? Então, não que ela não esteja, mas assim, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, né? Então, para mim, isso impactou muito, assim, olha, é possível, existe uma equipe, existe ali existe uma equipe inteira de enfermeiros obstetras aqui, e a gente trabalha com isso, e vive disso, e impacta a vida dessas mulheres, e é possível para vocês também. Então, o contato com a Laura me ajudou muito nisso. O VP, eu namorei o VP desde a primeira turma. Quando o Instagram tinha lá 2.000 pessoas, eu já pensei, esse curso aqui, olha, vai ser legal, interessante, e eu gostaria de fazer. Mas, naquela época ali, eu não dei esse passo, porque também custo, né? Achei que naquele momento ali não dava ali para eu investir ainda. Assim que eu pude, o que o VP me ajudou principalmente? A gente tem comunidade. Quem sabe, se eu tivesse entrado no VP lá atrás, 2017, eu não tivesse existido, eu não tivesse parado de atender por aqueles meses que eu parei. Porque teria outras pessoas para dizer assim mesmo, aqui aconteceu isso com a gente também, as dificuldades existem, olha aqui, porque já tentou isso, tentou essa estratégia, tentou essa outra estratégia. Então não existia comunidade, a gente não tinha com quem conversar a respeito daquilo, que alguém que passou por isso, alguém que tem um histórico, alguém que te apoia, alguém que fala, olha, dá certo, vambora. E aí, como VP, então, eu senti isso, né? Comunidade, esse senso de coletivo, de várias enfermeiras ao redor do Brasil fazendo dar certo, e participando desse movimento mesmo de transformação, que é o que a gente precisa. E comendo o que inventar agora. Então, Viver de Parto vai abrir muitos horizontes. Além disso, do ponto de vista técnico mesmo, a gente demoraria muito para reunir aquele material. Então, isso é importante. Assim, esse custo, ele está incluído ali, o seu custo de tempo. Demoraria meses para você conseguir sozinho levantar todo aquele material que está disponível da parte técnica.
além da parte de comunidade. Então, entra aí que vale a pena. O norte me norteou, assim, dentro do meu trabalho, que eu tenho mais de 20 anos de enfermagem. Eu já atendia, mas de uma maneira, assim, bem desorganizada. Eu, agora, meu mental, eu consigo fazer uma coisa de cada vez. Então, hoje, eu quero focar nisso e eu quero viver só de parto. Eu quero viver só de parto, realmente quero que as pessoas vivam de parto também. Tem que investir, não tem outra forma, mas você não está investindo no trabalho, você está investindo em você. Eu lembro que eu dividi em 4 vezes. Antes de terminar a segunda parcela, eu já tinha recebido mais do que o dobro. Eu já tinha o que eu tinha investido, eu já tinha, graças a Deus, já tinha retornado para mim em dobro. E assim, vamos caminhando. Eu posso dizer assim, é que comece a andar, que o caminho, a gente vai fazendo o caminho andando, caminhando. Confiança, a gente tem que ter confiança no que a gente faz. Experiências você só vai ter se você começar a trabalhar. Olá, parteira, seja bem-vinda ao terceiro e último dia do nosso evento Chamado da Parteira. Hoje é o dia mais importante, o dia que eu vou te dar um mapa, o passo a passo, para você que quer atender partos de maneira autônoma, com segurança, com autonomia, tendo uma boa renda, um bom retorno financeiro, e até você que já atende, mas quer dar um upgrade, quer fazer do jeito certo, quer ter mais DPPs por mês, quer ter mais satisfação das suas clientes, enfim, quer montar a sua equipe, o seu negócio como enfermeira obstétrica e ter mais tempo para você, para sua família, fazer o que realmente você gosta com autonomia. Então aqui eu vou dar o passo a passo para você e vou falar também de maneira mais aprofundada como você pode fazer parte do time das enfermeiras obstetras de elite desse Brasil. Então nós estamos começando, nós estamos fazendo esse evento, já tem 3 dias, né? Então teve o dia primeiro, o segundo dia também. Nós falamos sobre conteúdos obstétricos, né? Conteúdos para que você acompanhe o parto com mais segurança e autonomia, que vai muito além do que você aprendeu na faculdade, na pós, na residência. A gente falou sobre as curvas de evolução contemporâneas para a evolução do trabalho de parto, a gente falou sobre formas de precificar, de entender o valor do seu trabalho, de ter mais clientes, e você viu que para uma enfermeira obstétrica ter sucesso na área do atendimento aos partos com autonomia, ela precisa sair da caixinha e simplesmente abrir o seu leque de estudos e também de networking para fazer o seu negócio ser um sucesso, para que as gestantes tenham satisfação no trabalho que você oferece, no serviço que você oferece, para que você tenha mais EPPs e para que você consiga realmente viver de parto. A gente precisa parar de ter essa percepção de que nós temos que somente fazer atualizações obstétricas, aprender somente os conteúdos obstétricos e ir muito além. Eu acredito que nós fechamos com isso. Quem entendeu, quem compreendeu isso, coloca aqui nos comentários um joinha, porque isso eu acredito que seja o grande ouro desse evento que nós estamos fazendo. Então, bom, se você não assistiu os 2 dias, esse conteúdo está disponível por pouco tempo. Volta lá, assista, compartilhe com a sua equipe, com as pessoas, com as enfermeiras que você sabe que gosta desse assunto, que quer também atender parto com autonomia, para o seu grupo ali da faculdade, para o seu grupo da residência, enfim, faça isso porque essa aula ela tem tempo limitado, ela vai ficar disponível por pouco tempo. E eu gostaria que você pegasse o seu caderno também para que você anotasse esse passo a passo. Hoje eu vou dar um mapa, e o mapa é algo tão importante, por exemplo, para quem está fazendo uma viagem, hoje a gente não fala muito de mapa, a gente fala mais sobre GPS, a gente bota no Maps, no Waze, enfim, quando a gente quer chegar em algum lugar. Mas eu lembro que quando eu era pequenininha, que a gente viajava e não tinha internet naquela época, o que meu pai fazia?
ele programava as viagens e também fazia as viagens passando numa banca de revista. Quem é dessa época? Ele passava numa banca de revista, comprava um almanaque. Nesse almanaque tinha todas as cidades, com hotéis, classificação das estrelas, preço, tudo. Tinha só o telefone para ligar e fazer reserva. E também no meio desse almanaque tinha um mapa. Então você abria o mapa do Brasil todo, tinha os estados, as cidades, os caminhos. Naquele mapa colocava onde que tinha posto de gasolina, onde que tinha lugar para comer. E meu pai estudava a rota que ele ia fazer. Ele pegava o marca-texto e passava ali o caminho que ele ia trilhar até chegar num ponto onde ele queria chegar. Então eu sei que muitas de vocês estão aqui querendo chegar no mesmo ponto, que é o ponto da autonomia, que é o ponto de atender o parto com segurança, que é o ponto de viver de parto. O que é viver de parto? Não é somente você viver financeiramente, aquele trabalho que você faz atendendo gestantes, pagando as suas contas, mas viver fazendo algo que você gosta, que você acredita, que te dá realização pessoal, realização profissional. Nós queremos chegar até lá, mas para chegar até lá, o que eu tenho que fazer? Está aqui o mapa, o passo a passo de quem já trilhou esse caminho por 11 anos e que também ajuda enfermeiras obstétricas, parteiras ao longo de todo esse tempo. Com o tempo a gente começou a receber essas demandas. Laura, eu quero viver de parto aqui no interior, eu quero viver de parto num lugar onde tem muitas equipes, me ajuda? E aí foi quando a gente desenvolveu o nosso método, também aplicou o nosso método que nós desenvolvemos para outras equipes, desde que seja uma equipe com uma pessoa só, ou com mais equipes experientes, equipes com zero experiência, enfim, nós fazemos isso através do nosso método e eu vou explicar para vocês como é que funciona. Inicialmente, isso era um hobby, fazia isso somente por hobby, mas eu vi que de fato isso pode ser e é de fato um grande negócio, o negócio da nossa família. Então, o passo a passo que eu vou passar para vocês são 6 passos, 6 degraus. Como eu disse para você, você vai chegar lá no pinado do mapa, lá no seu lugar de chegada, no seu lugar desejado, mas a gente pode imaginar esse viver de parto, essa autonomia, como o topo de uma montanha, ou um topo de uma escada, por exemplo. Você não vai chegar lá rápido. Assim como uma mulher em trabalho de parto, ela tem o seu bebê nos braços, subindo degrau a degrau, vivendo contração a contração, você também vai viver essa realização do sonho subindo cada degrau. E qual que é o primeiro degrau que nós desenvolvemos dentro do nosso método? É pegar um sonar debaixo do braço e começar a atender? É começar a falar dos seus serviços na rede social, aparecer a gestante, você ir na casa dela e começar a atender? Não, tá? O jeito correto da gente começar a atender partos com autonomia e segurança é fazendo planejamento. E aqui eu trago para vocês um modelo de plano de negócios. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer é planejar o seu negócio. Você vai definir quais são os serviços que você vai realizar, vai oferecer para gestantes, para a comunidade aí. Você vai definir quais são os parceiros para aplicação, para desenvolver esses serviços. Você vai definir até quanto você vai gastar para fazer isso de dinheiro. Você vai definir quais são os seus possíveis clientes, a sua persona, quem é que você quer atender. É uma gestante de uma renda mais alta, de uma renda mais baixa? Qual que é o perfil dessa gestante? Você vai fazer o que nós trabalhamos no dia 2, que é a proposta de valor. Qual que é o valor, qual que é a transformação que o seu trabalho faz? Que o seu serviço faz. Então, se você definiu, por exemplo, Laura, eu vou desenvolver consulta de enfermagem, atenção, assistência ao parto hospitalar, o que gera de transformação na vida, na experiência da mulher, esse seu serviço? Então, primeiro você vai planejar. Você não vai sair na louca atendendo. Primeiro você vai definir o que você vai fazer, como você vai fazer, quanto isso vai te custar, quanto você vai cobrar, quem você vai mobilizar para, de fato, começar a atender. A gente começa com planejamento, por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, é aquela enfermeira que quer atender parto hospitalar, mas, de repente, está com a agenda cheia de consultoria em amamentação, ou consulta de pré-natal,
Quando vê, tá pintando muita barriga, mas cadê o parto? Então, a gente tem que definir quais são os serviços que você quer prestar, para depois a gente fazer um plano de execução para que você consiga realmente fazer o que você planejou, tá? Segundo ponto, né? Ele está um pouco dentro do plano de negócio, mas eu gosto de aprofundar ele um pouco mais no segundo degrau dessa escadinha. Qual é? Definir os serviços. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que você é enfermeira. Ah, Laura, eu sou enfermeira obstétrica, você é enfermeira. Ah, eu sou enfermeira generalista, você é enfermeira. Olhe para a lei do exercício profissional. Olhe para o que você deve e pode fazer como uma enfermeira. Então, a enfermeira generalista pode e deve atender o parto baseado em evidência científica, baseado na legalidade, avaliando frequência cardíaca fetal, avaliando dinâmica uterina. A enfermeira ela tem responsabilidade técnica, sim, sobre o parto. Então, não é um encontro que você vai fazer no pré-natal, não é uma conversa que você vai fazer no pré-natal, é uma consulta de enfermagem. Tem que ter sistematização da assistência, tem que ter prontuário, tem que ter registros, tem que ter contrato, tem que ter termo de consentimento livre e esclarecido. Recentemente, o COFEM liberou uma resolução, né, sobre a assistência da enfermagem obstétrica no parto domiciliar. Então, tem vários critérios, vários requisitos que, dentro da legalidade que você precisa desenvolver. Então, aqui não tem conversa, ó, domine os serviços. É consulta de enfermagem do pré-natal, eu fiz uma listinha para vocês. Consulta de enfermagem no pós-parto, assistência à mulher no parto hospitalar, assistência à mulher no parto domiciliar planejado. Dá para você desenvolver serviços fora, Laura, do parto? Dá, mas são serviços que vão agregar, não vai ser o carro-chefe da sua assistência. O próprio furo de orelha humanizado, a consultoria em amamentação, serviço de laser terapia, cursos, rodas de gestante, não vai ser o foco do seu atendimento, mas pode ser trabalhos e serviços que são agregados, que vão gerar valor ao seu trabalho, né? Ou até aumentar a vida do cliente ali dentro da sua assistência. Mas eu sempre costumo dizer, às vezes, vamos olhar pelo preço, vamos olhar pelo tempo de trabalho que você vai ter. Às vezes você vai atender 2 partos por mês, vai ser muito mais do que, ou vai se assemelhar a 10, 15, 20 consultorias de amamentação. Então, a assistência ao parto, por que viver de parto? Porque o parto, ele, querendo ou não, ele é mais rentável para você, em relação ao tempo que você vai ter menos tempo. Enfim, o terceiro degrau, já que você planejou, já definiu os seus serviços, já fez todo o planejamento, o terceiro ponto é você ter os clientes, é você ter as suas primeiras gestantes que vão ser atendidas. Então, para você ter as gestantes, a gente já falou ali, né, na aula passada, sobre algumas formas, produção de conteúdo, roda de gestante, mas aqui a gente está falando de uma era, né, de uma época em que as gestantes procuram as equipes, procuram conteúdo de parto no Instagram, na rede social, no próprio Google. É claro, boca a boca ainda é muito utilizada, as indicações são bem utilizadas, mas muitas gestantes vão lá, parto humanizado em São Paulo, parto humanizado em Cuiabá, né? Então, a gente acaba usando a rede social como um grande veículo de busca mesmo. Então, quem não é visto não é lembrado. É importante que você domine técnicas de marketing. Ah, Laura, eu tenho que contratar uma equipe. Eu vou ter que contratar um contador e mais uma equipe? Não, você não precisa, tá? Você mesma pode produzir o seu conteúdo de forma simples. Então, assim, você precisa dominar algumas técnicas de planejamento de conteúdo, de comunicação, de saber se portar, de comunicar, de falar o valor do seu trabalho, a importância de ter uma enfermeira obstétrica, uma enfermeira na assistência. Você precisa definir quais são os canais que você vai ter aquisição desse cliente. Ah, Laura, vai ser pelo YouTube, vai ser pelo Instagram, vai ser pelo Google, eu vou fazer um site, enfim, você precisa definir esses canais. E aí, um ponto importante, definiu, ter constância, ter persistência na produção de conteúdo, não é aparecer um dia, deixar 5 dias e aparecer, como eu já te disse, quem não é visto não é lembrado. As gestantes vão olhar, nossa, ela atende parto, há quanto tempo? Quantas gestantes por mês? Né? Isso é uma prova social de que o seu trabalho está funcionando. E conhecer e dominar as diretrizes, as técnicas do seu canal.
O quarto ponto, estamos subindo a escadinha aqui do passo a passo da rota para você chegar lá e viver de parto, tá? Nós desenvolvemos isso através da nossa prática, e nós desenvolvemos através isso e colocamos em um método, tá? Eu quero que você saiba que isso já foi testado, comprovado, né? Várias equipes já fizeram isso e tiveram, de fato, um faturamento de R$ 15.000 ao mês atendendo gestantes, tá? Quarto ponto, Laura, já planejei, já defini meus serviços, já tenho a gestante que eu vou atender, e agora, José, como é que eu vou atender essa gestante? Tem um pouco a ver com a primeira aula que nós trabalhamos. Então, você precisa fazer esse atendimento integral e seguro a essa gestante. Como? Elaborar os seus protocolos assistenciais baseado em evidência científica, treinar a sua equipe, né? Se você tem mais, se a sua equipe de parto não é equipe, né? É uma equipe maior, tem mais parceiros, você precisa treinar de acordo com os protocolos, de acordo com as evidências científicas, para todo mundo falar a mesma língua. Eu sempre aconselho, Matheus, a nossa equipe, dentro do Viver de Parto, a ter uma equipe de backup, a treinar a equipe de backup, a ter parceria sempre, para que seu partejar seja sustentável, para que você não perca aniversário de filho, para que você tenha férias, para que você tenha final de semana, para que você não atenda tantos partos que fique sobrecarregada. Isso é uma coisa que a gente vê muito para as enfermeiras que já atendem há mais tempo. Ter protocolos para as emergências, saber fazer a tomada de ação, saber fazer o manejo das emergências, hemorragia pós-parto, bebê pélvico surpresa, distosse de ombro, reanimação neonatal. Por quê? Enfermeiras e enfermeiras obstétricas têm responsabilidade técnica no parto. Então, a gente precisa ter definido esses protocolos, treinar a equipe, para que, se caso acontecer, você saiba salvar a vida de um bebê, saiba salvar a vida de uma mãe, da mulher. E, de fato, nós estamos no parto, para isso, né? É para dar segurança para essa mulher. E isso também, à medida em que você tem protocolos para emergências e treina equipe, domina técnicas, você acaba tendo mais segurança na assistência ao parto também. Tá? Então, muitas enfermeiras chegam para mim e falam assim: Laura, eu tô com medo de atender parto. Eu falo: como é que tá os seus protocolos? Tem protocolo? Você treinou a equipe? Você tá fazendo, colocando a mão na massa? Sim. Então tá bom. Você vai ver que o medo vai diminuindo, a insegurança vai diminuindo. Enfim, então aqui a gente tá no quarto e quinto passo, né? Ele diz sobre um atendimento de risco habitual a gestantes, né? E também, eu falo assim, a gente, aqui no Brasil, a gente faz o seguinte, no sistema obstétrico, a gente intervém muito num parto fisiológico, e aí acaba tornando ele um parto que sai fora dos trilhos, e a gente, no momento em que tem que assistir como intervenções, mulheres de alto risco, a gente não faz nada. Então, a gente peca muito pelo excesso, depois peca pela falta, sabe? E não deve ser assim. As gestantes de risco habitual devem ser cuidadas de maneira, claro, segura, mas obedecendo e olhando e verificando a fisiologia de uma forma muito fluida. E as gestantes de alto risco merecem e pedem e devem ter intervenções medicamentosas, com exames, com diagnósticos, com encaminhamentos, tá? E aí a gente vai ter o último, a gente já tem ali, vamos recapitular. A gente já tem um planejamento, serviços, a gente já produziu conteúdo para trazer aquela gestante, ela já tá ali, você já atendeu ela, pronto, acabou. Alegria total. Não. Para um negócio ser sustentável, para que você tenha mais gestantes, para que você tenha um lastro de um serviço bom, aplicável e bem recomendado, com qualidade, você precisa fazer a gestão do seu negócio. Você precisa direto precificar e reprecificar o seu serviço, você precisa avaliar a satisfação do cliente, a qualidade do seu trabalho, você precisa ter planilhas de entrada e saídas, né, do dinheiro que você está investindo, que você está recebendo, você precisa, que a gente viu na segunda aula, saber cobrar, não tem medo de fazer isso, e também uma coisa que poucas pessoas falam, poucas enfermeiras falam, que é vender mais para o mesmo cliente. Aqueles serviços que eu disse, de furo de orelha, de consultoria e amamentação, de chá de bênção, é uma forma de vender mais para o mesmo cliente e aumentar ali
o teu faturamento, tá? Então, esse é o passo a passo que nós desenvolvemos quando nós começamos, eu e o Matheus, quando eu comecei, antes do Matheus entrar para a equipe e mostrar para mim que de fato o meu partejar era o meu negócio. Para mim era um hobby. Eu fui aprendendo as coisas dando cabeçada por aí. Eu não sabia que eu tinha que fazer pré-natal. Eu não sabia que eu tinha que ter prontuário, eu não sabia que eu tinha que ter um cuidado resolutivo. Eu fazia, como eu disse para vocês, conversas, não fazia consultas, eu não dava valor ao meu trabalho, eu não sabia precificar, não sabia dividir o dinheiro que eu recebia. Então, assim, mas eu gostava de atender partos, eu amava, eu já tinha bons indicadores obstétricos, mas faltava gestão, faltava olhar para o meu partejar como um negócio. À medida em que a gente trouxe as ferramentas de gestão e a gente elevou o nível da nossa equipe, a gente elevou o nível do nosso negócio, nós começamos a ajudar outras enfermeiras e enfermeiras obstétricas a empreenderem com autonomia e segurança, e nós desenvolvemos o método Viver de Parto, e a partir disso nós desenvolvemos a nossa mentoria para enfermeiras obstétricas. Então agora é o momento de eu explicar para vocês o passo a passo da nossa mentoria, tudo sobre a nossa mentoria para enfermeiras e enfermeiras obstétricas. É bem focado na nossa prática profissional. Então eu costumo dizer que o Viver de Parto, ele tem 3 grandes frentes para auxiliar as enfermeiras. A gente percebeu que não é somente aprender aspectos de gestão, não. Nós desenvolvemos esse método e eu vou falar um pouco dessas 3 frentes para vocês. O primeiro é aplicar esse passo a passo que eu mostrei para você. Primeiro você precisa tirar do papel, primeiro fazer um papel e depois tirar do papel o teu planejamento estratégico, o teu plano de negócios. Depois você precisa definir os serviços, depois você precisa saber produzir o seu conteúdo. O conteúdo que uma enfermeira produz é diferente de um conteúdo de uma empresa de manutenção de geladeira. São coisas diferentes, né? Então, assim, uma enfermeira tem alguns aspectos éticos, tem alguns aspectos do próprio conteúdo que aqui dentro do Viver de Parto a gente ensina. Então todo esse passo a passo, essa escadinha que eu mostrei, nós temos através de aulas gravadas. Então a gente vai ter ali um modo específico ensinando, pegando na tua mão e falando, é assim que se faz um plano de negócio, é assim que faz o seu plano de negócio, é assim que você define os serviços. Então, por exemplo, a gente tem só no módulo 2, na parte de serviço, todos os serviços que uma enfermeira obstetra pode e deve realizar com descrição. Então, o que se faz na consulta de enfermagem? Como deve ser o prontuário da consulta de enfermagem? Né? A gente divide com vocês o prontuário, termos, contratos, as ferramentas que a gente utiliza na consulta. A gente divide com vocês também o plano de parto que a gente utiliza. Enfim, tudo que você precisa saber e que muitas vezes você quer começar e fala, meu Deus, eu quero alguém para me ajudar, e parece que todo mundo está recolhendo aquele conhecimento. Então, para nós, é muito importante dividir isso com vocês, para que vocês comecem do jeito certo e não dando cabeçada por aí. Então, você vai subindo nos degraus desse conhecimento. Outra, através das aulas gravadas, que você tem acesso em qualquer lugar. Então, você pode trabalhar em outro lugar, ou fazer uma pós-graduação, ou ter outro tipo de estudo, e também aliar a esse estudo, a sua prática profissional, esse curso que você vai ter 1 ano para aplicar, estudar, aplicar e desenvolver. A segunda frente do Viver de Parto são as mentorias em grupo. Então, essas mentorias, elas são ao vivo. Então, você vai ter acesso a esse conteúdo gravado, vai estudar, vai aplicar, mas não somente isso. Eu e o Matheus vamos pegar na sua mão através de 6 mentorias ao vivo. Quando você entra para o Viver de Parto, você tem acesso ao calendário dessas mentorias, e nós vamos pegar na tua mão e falar, como é que está o seu plano de negócio? Vamos reestruturar, vamos organizar. Então, a gente vai tirar o seu negócio do papel para esse 2024. Como é que estão os seus serviços? Como é que está a sua produção de conteúdo? Vem cá, vou te ensinar. E aqui é muito legal, porque nós nunca tivemos uma equipe que faz o nosso marketing. Eu sempre fiz o nosso marketing. Nós desenvolvemos a nossa equipe de marketing.
Então, isso é muito possível para todas nós. Então, essas mentorias a gente vai seguindo o método passo a passo e cobrando de vocês. Não é cobrando porque a gente é ruim, não, mas é cobrando porque a gente quer que você tenha resultado. E para você chegar lá no 15 mil de faturamento, atender parto com autonomia e segurança, você precisa seguir o método, esse método que é testado e comprovado. E o terceiro ponto, terceira frente do Viver de Parto, é a comunidade premium de parteiras, as parteiras de elite do nosso Brasil. Por que parteiras de elite, Laura? Porque existem boas parteiras, né, no Brasil todo, existem grupos de parteiras, mas por que premium? Porque nós não olhamos para a nossa prática somente através da prática obstétrica. Ou por exemplo, de relações políticas, mas muito mais do que isso, a gente olha para o nosso partejar como negócio. Então, a gente vai nesse grupo, né, que na prática é um grupo de WhatsApp, a gente vai discutir casos, a gente vai compartilhar evidência científica, a gente vai conversar, às vezes tem uma dúvida, tem uma ânsia, quer colocar um relato de caso. Ai, Laura, eu quero desabafar. É um momento em que a gente está ali, eu e o Matheus e as outras parteiras do Brasil todo, que estão querendo a mesma coisa, viver de parto com autonomia e segurança. Todas com acesso ao mesmo conteúdo, todas participam da nossa mentoria, então é um lugar muito seguro e muito tranquilo para a gente crescer como profissional, tá? Então, assim, entrar para a mentoria é uma forma de ter network com parteiras do Brasil todo, de ter acesso ao método validado. Então, a gente não está aqui testando contigo, a gente de fato já testou e viu que dá certo para enfermeiras que estão solo, para as enfermeiras que têm mais enfermeiras, né, dentro da sua equipe, querem crescer, e também sempre buscando o aprimoramento com resultado no seu partejar. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, de forma mais aprofundada, como é que funciona, né? Os módulos, quando você entra para a mentoria, esses conteúdos gravados, ele fica dentro de uma plataforma, que é a plataforma da Hotmart, e você vai ter acesso, então, ao planejamento de negócio. A gente vai dividir com você os materiais, vai te ensinar o passo a passo. A gente tem também no segundo módulo os serviços de enfermagem. Então, ali, os serviços que eu mostro de forma muito aprofundada são consulta de enfermagem no pré-natal, consulta de enfermagem no pós-parto, assistência ao parto hospitalar, assistência ao parto domiciliar planejado. Divido com você os prontuários, os termos, a lista de materiais, o que você deve fazer, né? Quais os critérios você deve obedecer, como você deve desenvolver o seu serviço, enfim, tudo que você precisa fazer. A gente tem no terceiro módulo, então, marketing digital. Então, como você vai produzir o conteúdo, como você vai organizar, quais os canais que você vai desenvolver para produzir o seu conteúdo, para ter mais gestantes. O foco aqui é ter mais clientes. A gente tem o quarto e o quinto módulo, né? O quarto é sobre assistência a parturiente recém-nascido de risco habitual. É muito diferente, às vezes eu recebo enfermeiras que falam assim, Laura, eu tenho muitos anos de prática como enfermeira e eu tenho muita experiência, eu acho que para mim eu posso pular essa parte. Na verdade, não. A gente tem uma prática obstétrica que está sempre atualizada e lembrando que a prática autônoma ela é diferente da prática dentro das quatro paredes de um hospital. Nós não estamos sendo recobertas por a proteção médica. A gente tem que fazer uma prática baseada em evidência, porque é isso que vai nos proteger tanto judicialmente quanto nos dá segurança para uma prática autônoma. Então, muitas vezes o que a gente aprendeu na faculdade, muitas vezes o que a gente aprendeu na nossa prática obstétrica, deixou vícios para nós. Deixou medo, deixou insegurança, que você não consegue atuar de maneira autônoma. Então, aqui eu vou ensinar o passo a passo para você atender uma gestante de risco habitual e um recém-nascido também, tá? E aí, a gente tem um módulo somente sobre emergências obstétricas, né? Então, aqui a gente vai dividir com você os nossos protocolos assistenciais para hemorragia pós-parto, parto pélvico, distócia de ombro, reanimação neonatal, tá? E também aulas mostrando como é que se faz isso para você aprender e treinar a sua equipe também. E, por fim, a gente tem um módulo somente de gestão de excelência. Então, como avaliar a qualidade, como precificar, como fazer o seu fluxo de caixa.
Enfim, então os acompanhamentos, as mentorias são 6 encontros, você vai ter acesso ao calendário entrando para o Viver de Parto. As mentorias vão acontecer mediante programação e calendário, que a gente vai colocar aqui embaixo para vocês. Então, a gente vai fazer essas mentorias e esses encontros justamente para ver como você está desenvolvendo o seu negócio, tá? Ora comigo, ora com o Matheus. São 3 encontros, 3 mentorias com o Matheus e 3 mentorias comigo, tá? E acesso também ao grupo das parteiras no WhatsApp. E esse grupo também tem acesso por 1 ano, tá? Nossa mentoria é para enfermeiras e enfermeiras obstétricas, entendendo que as enfermeiras podem sim legalmente atender consultas de enfermagem, podem atender partos hospitalares. A gente deixa o parto domiciliar planejado somente para as enfermeiras obstétricas, porque uma enfermeira não faz toque, uma enfermeira não evolui, não é responsável técnica para um parto de risco habitual, como uma enfermeira obstétrica é, né? Então, aqui a gente deixa esses serviços de consulta de enfermagem, de assistência ao parto hospitalar, ou até mesmo enfermeiras que têm experiência e querem estar junto de enfermeiras obstétricas na assistência ao parto domiciliar planejado. Aí sim, pode, tá? Muita enfermeira acha que ela tem que fazer a pós e a residência primeiro para atender partos. E não é bem assim. Você já pode atender gestantes antes, tá? Nós vamos abrir as inscrições e nós decidimos abrir uma facilidade, um presente para essa turma que vai entrar, que é premiar as mais comprometidas. E nós queremos premiar as mais comprometidas porque a gente entende que você que passou por todo esse processo de estar aqui na primeira, na segunda, na terceira aula até agora, você de fato tem interesse de viver de parto em 2024. E as mais comprometidas, as que chegam primeiro, a gente já observa ao longo de todas as turmas que tem um resultado mais rápido, que tem um resultado de fato. Então, nós queremos premiar uma forma da gente impulsionar essa sua vontade e esse comprometimento. Quando a gente abrir as inscrições, as primeiras, inclusive a primeira, vai ganhar uma mentoria individual comigo. E as 5 primeiras vão ganhar o curso de formação de consultora em amamentação. Então, você que ainda não é consultora ou até que já é consultora e quer fazer o curso de consultoria em amamentação conosco e ser especialista e poder oferecer mais esse serviço, as 5 primeiras que entrarem nessa turma do Viver de Parto vão ganhar. E as 30 primeiras vão ganhar o nosso curso de formação e atualização de doulas Donari. É um curso que tem mais de 1.100 alunas. E por que, Laura, eu como enfermeira obstetra, vou ganhar um curso de doula? Por que isso? Porque você vai aprender técnicas para aprimorar a sua prática como enfermeira obstétrica. Técnicas muito boas para você acompanhar um parto sem avaliação de toque vaginal, técnicas do próprio empreendedorismo, né? Eu aprendi muito sendo doula para minha prática de enfermeira obstétrica. Então, a gente vai dividir essa formação com vocês também. E não só a formação, tá? Mas você vai participar durante 1 ano nos clubes quinzenais que a gente tem para enfermeiras e doulas. Então, além das mentorias que você vai ter dentro do Viver de Parto, que são as mentorias que estão relacionadas aos nossos módulos, você vai acompanhar também durante 1 ano, quinzenalmente, as nossas mentorias de empreendedorismo, de conteúdos obstétricos mais aprofundados também, tá? Então, Laura, você pode pensar, quanto custaria? Eu já quero, né? Quem já quer entrar no Viver de Parto dentro da nossa mentoria, comenta um aqui embaixo. Eu quero! Quanto que custa isso, né? Ai, meu Deus do céu, deve ser muito, né? Então, eu gostaria de mostrar aqui para você tudo que a gente vai oferecer para você dentro do Viver de Parto, colocando de fato o preço que vale cada conhecimento que nós vamos dividir com vocês. Então, aqui a gente tem um curso de emergências obstétricas que custa R$ 420. A gente tem o curso de parteria urbana que custa R$ 800, que te ensina como é que você vai atender as gestantes de risco habitual e recém-nascido também, quais as técnicas você vai aplicar. A gente tem a consultoria de negócios, né? De R$ 2.000.
O conteúdo de marketing digital, se fosse vendido separadamente, seria R$ 1.500. A própria consultoria de gestão, R$ 2.000. As mentorias ao vivo que nós fazemos com vocês, as 6 mentorias, R$ 4.000. O curso de formação que a gente vai oferecer como bônus para as 30 primeiras, curso de formação de doulas do Donari, R$ 1.497. Os materiais complementares que a gente desenvolve com vocês e entrega para vocês, que são os contratos, os termos, os prontuários, né? A gente passou todos eles pelos nossos advogados, então assim, a gente desembolsou para que acontecesse isso de maneira muito segura. Então a gente divide com vocês a formação de consultora de amamentação, que vai ser para 5 primeiras, né? Ela custa R$ 2.500. A mentoria individual, R$ 7.000. E aí você pode ver que no final de tudo, a gente somasse todos os entregáveis, tudo que a gente vai entregar para você, custaria R$ 23.200. Então assim, uau, Laura, é um preço do Celtinha. Ai, meu Deus do céu, será que eu tenho que desembolsar um Celtinha? Não, né? Então, assim, qual que é o valor do investimento para você, enfermeira obstetra, enfermeira, entrar para o viver de parto? É o valor é o preço de R$ 4.997 à vista, ou você pode dividir esse valor em 12 vezes de R$ 498,12. Laura, como é que eu posso fazer esse valor? Você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, você pode fazer no boleto em uma vez, você pode fazer pelo Pix, ou Laura, eu não tenho limite no cartão, eu posso parcelar e usar 2 cartões para entrar dentro do viver de parto? Você pode, tá? Outra coisa que nós sugerimos para você que já é uma enfermeira que tem uma parceira para entrar dentro do viver de parto, para você que já tem uma outra pessoa que te ajuda na equipe, você pode dividir esse valor com a sua parceira, com a sua sócia, né? Ou com alguém que quer investir no seu trabalho, né? Então você pode dividir, aí fica R$ 2.498,50 para uma e R$ 2.498,50 para outra, que também pode ser parcelado em 12 vezes. Então a gente pode fazer em 2 cartões, tá? Nós acreditamos muito no viver de parto. É claro que a gente desenvolveu o método e a gente disponibiliza para vocês. Isso depende muito também da sua aplicabilidade, da sua vontade de fazer acontecer. Nós estamos aqui estendendo a mão para você e falando, vem, aqui o caminho é seguro. E nós acreditamos tanto que nós damos uma garantia, um prazo de 15 dias de garantia. Então, você pode confiar no viver de parto do método, falar, eu vou entrar, olhar, participar das aulas e falar, Laura, não gostei, acho que não é para mim. Então, a gente faz o reembolso em 15 dias e nós acreditamos de fato no viver de parto, que a gente também dá uma garantia condicional de 6 meses, ou seja, você entrando para o viver de parto, né, dando esse passo, confiando no nosso método e também se aplicando. Então, ou seja, eu vou entrar, eu vou consumir a aula, eu vou resumir a aula, eu vou aplicar na minha prática, e se em 6 meses você não tiver o resultado, que é o faturamento, que é ter bastante clientes, que é ter um aumento da DPP que é ter um aumento de DPPs na sua prática obstétrica, que é atender partos com autonomia e segurança, nós devolvemos também todo o seu investimento nesse prazo de 6 meses. Então, observa aqui que é algo que nós fazemos uma via de mão dupla, né? Então, nós temos o método, nós certificamos que ele é testado e comprovado, mas também depende da sua aplicabilidade, depende do seu comprometimento. Então, nós queremos, dentro do viver de parto, enfermeiras e enfermeiras obstétricas totalmente comprometidas. A gente quer, de fato, alavancar o seu partejar nesse 2024. A gente quer transformar ele, o seu negócio. Quantas enfermeiras já saíram do seu emprego formal e conseguiram fazer essa transição para a sua prática totalmente autônoma? A gente quer que isso aconteça, a gente quer que você tenha um bom faturamento, uma boa remuneração, que você tenha tempo para os seus filhos, tempo para a sua qualidade de vida, para fazer o que você ama, né? E trabalhar com a sua paixão, tá? A gente limitou essa turma a 30 vagas. Por quê, Laura?
Gente, a gente entende que o Viver de Parto é o nosso produto premium. Então, a gente tem um contato muito pessoal com as alunas. A gente pega na mão mesmo, a gente responde o WhatsApp pessoal das nossas alunas, a gente responde o grupo, né? Então, a gente não pode colocar muita gente nesse grupo porque vai perder o sentido da mentoria. Então, serão apenas 30 vagas, ou seja, concluímos as 30 vagas, nós vamos fechar a turma, tá? Então, as inscrições para a mentoria não vão se abrir agora, calma. Laura, onde é que eu passo o cartão? Calma, peraí. Né? As inscrições vão se abrir na segunda-feira, no dia 26 de fevereiro de 2024, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A gente vai abrir o link, abrir as inscrições. Entretanto, a gente entende que são muitas enfermeiras e enfermeiras obstétricas que participaram conosco dessas aulas ao longo desse tempo, né, do chamado da parteira. Então, para que você tenha acesso, né, para conseguir ser uma dessas 30 enfermeiras que vão participar da mentoria e mais, ter acesso aos bônus, as mais comprometidas do primeiro, quinto, né, até o quinto e o 30º lugar, nós desenvolvemos um grupo para que você entre, que é o nós chamamos de grupo das mais comprometidas. Nesse grupo é um grupo de WhatsApp, tá? Vai entrar somente quem vai entrar no Viver de Parto lá na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, tá? Nesse grupo, nós vamos mandar o link para a abertura das inscrições uma hora antes, ou seja, 7 horas da manhã, horário de Brasília, a gente vai mandar somente nesse grupo o link para facilitar o acesso, para que você seja uma das 5 primeiras, ou as 30 primeiras e que entre na nossa mentoria. É muito disputado. Então, quando a gente abre as inscrições, logo, né, esses dias ontem mesmo eu fiz uma aula, o pessoal dizendo assim, Laura, mas eu fui a que estava no primeiro minuto e fui a 7ª. Como assim? Né? Então, de fato, a gente faz isso para trazer as mais comprometidas para o nosso time, para presenteá-las de uma certa forma e porque a gente quer, de fato, preencher logo as 30 primeiras e fechar essa turma do Viver de Parto de enfermeiras e enfermeiras obstétricas. O QR Code está aqui, você pode entrar pelo QR Code, a gente vai colocar na descrição do vídeo também o link desse grupo para que você entre, se você quer fazer parte do nosso grupo, né, da nossa mentoria, das enfermeiras e parteiras de elite desse Brasil, entre, porque lá você vai receber o link uma hora antes, no dia 26 de fevereiro. Bom, você participou comigo ao longo dessas 3 aulas do evento, o chamado da parteira, e eu sei que aí no seu coração, se você chegou até aqui, eu sei que aí no seu coração acendeu uma chama, né, de atender parto com segurança e autonomia, de fazer disso, de fato, a sua profissão principal, né, o seu ofício principal. E eu costumo dizer para quem chegou agora que você tem apenas 2 caminhos, não há mais caminhos, apenas 2 caminhos, que é o quê? Eu gostei, eu senti esse chamado para ser uma parteira de maneira autônoma, mas eu não sei se é para mim. Eu não sei se eu vou ter tempo, eu não sei se vou ter dinheiro. E a gente geralmente deixa tanta coisa para depois, pensando que agora não é a hora. Se agora não é a hora, o resultado também não vem agora. Tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte, se você quer ter esse resultado, se você quer chegar lá no topo dessa escada, no topo dessa pirâmide, ou até mesmo, né, dessa montanha, ou até mesmo no final daquele mapa lá que eu mostrei, que falei que meu pai fazia naquela época, né? Então, assim, você precisa fazer acontecer. Você precisa colocar os pés, você precisa começar a aplicar o que eu estou te ensinando para que você chegue lá nesse tão desejado ponto, que é atender parto com autonomia e segurança. O viver de parto, ele não vai cair no teu colo. Ele não vai acontecer, nossa, simplesmente hoje eu comecei a viver de parto. Não, ele precisa do seu trabalho, ele precisa do seu esforço, ele precisa do seu estudo, ele precisa desse primeiro passo que você tem que dar. O outro caminho é você falar, meu Deus, eu recebi esse chamado, eu quero, mesmo na minha limitação, mesmo na minha pequenez, mesmo que eu comecei tudo errado, tô fazendo tudo errado na minha vida, na minha prática profissional, não tem problema. A gente recalcula a rota e volta para o lugar certo. E mesmo que você esteja do zero, Laura, mas eu sou tão pequena,
Eu acabei de me formar na residência, eu não tenho experiência desejada, não tem problema. A gente vai mostrar o passo a passo, o caminho para você viver de parto. Dito isso, você só tem os 2 caminhos, agora é para você escolher. Então eu vou colocar o QR Code mais uma vez aqui. Se você escolhe estar do nosso lado, eu fico muito feliz, porque a nossa grande missão aqui é fazer com que nenhuma mulher tenha medo de dar à luz ao seu filho. E como que a gente vai fazer isso? Treinando enfermeiras capacitadas para essa assistência. Você vai transformar a vida dessas mulheres e também vai transformar a sua vida, a vida da sua família, empreendendo, atendendo partos com autonomia e segurança. Entre agora no grupo, tá? Receba uma hora antes o link e vem fazer parte das mais comprometidas e ser uma das 30 enfermeiras que vão entrar para nós dentro da mentoria Viver de Parto. Parabéns por ter chegado até aqui, muito obrigada por estar comigo nesse evento chamado da Parteira. E é isso, espero você segunda-feira, dia 26 de fevereiro, do lado de cá. Um grande beijo da Parteira. Então, assim, a gente vê o crescimento mesmo da Laura, da Liorá, né? E a gente vê que é uma empresa que dá certo, é uma empresa que faz as coisas com responsabilidade. E eu sei que é algo que vale, né? Que vale a pena. Que é um investimento para a minha prática a longo prazo, né? Então, assim, eu acho que o Viver de Parto são vários módulos, mas só o fato da gente já ter uma comunidade de enfermeiras que falam a mesma língua, né? Que tem os mesmos objetivos, né? Que é fazer uma prática baseada em evidência e é fazer uma prática correta mesmo, né? Baseada em lei, respaldada. Eu acho que isso aí já é, assim, muito, já conta demais, né? Então, o VP, ele veio porque eu realmente acredito que ele me traz segurança, né? Eu acho que a Laura traz essa segurança pra gente, né? Na sua prática também. A forma que você trabalha, Lara, a experiência que você traz, na verdade, de toda a sua vivência, né, como enfermeira obstetra, né, fez com que eu fosse uma seguidora ali, fiel, porque você tem muito a somar, a passar para nós, né, independente de quantos anos de experiência ou de trabalho. Eu acho que sempre as pessoas têm a agregar, né, uma com as outras, né, e o Viver de Parto é uma via muito concretizada. Eu vejo que vocês têm algo muito concretizado e que possa vir realmente a somar já com tudo que eu tenho de vivência, né, da gente trocar experiências, de às vezes me trazer algo que às vezes eu posso não estar enxergando, né? Porque eu acho muito bacana que dentro do empreendedorismo, você compartilhar com outras pessoas te abre a mente, te abre o olhar, porque às vezes você está tão no automático da tua empresa ou você está tão no automático ali do teu trabalho e você às vezes deixa escapar alguma ideia bacana, algum caminho que vai, sabe? Que vai somar e vai melhorar o teu atendimento, enfim, de modo geral. E é isso que eu vejo no VP, uma oportunidade, né, de me trazer novos conhecimentos, novos olhares para dentro da obstetrícia, né, e é o que está me trazendo, na verdade, né, que já eu iniciei, mas não faz muito tempo, né, faz pouco tempo que eu iniciei o VP, e já teve muitas coisas. Estou aguardando, né? Diz que é maravilhoso, né? Segundo a Kessimara, assim, que ela fala assim, não perca. Eu falo, não vou perder. Não perca. Então eu acho que é isso, sabe? E só com o que eu já estou vendo, do que vocês já estão nos proporcionando, realmente já modificou várias coisas relacionadas ao meu atendimento, né? Ali do lado da obstetriz. E a parte de documentos também, a melhorar os documentos de acompanhamento, né? Me facilitou vários segmentos, várias coisas. Então, acho que é isso, né? O VP me apresentou ali uma somatória bacana para a questão profissional mesmo ali, sabe? E para a vida, né? Porque eu falo que nos cursos a gente não traz só pro profissional, sempre tem o que você traz para a vida, né? Para o seu lado pessoal. Como eu sou uma pessoa que gosta de conhecer as coisas, conhecer outras histórias, o que me fortalece no VP
são as outras enfermeiras, as histórias delas, porque muitas vezes a gente quer abandonar o negócio e assim, abandonar o barco. E é muito legal você ver o crescimento das outras pessoas e isso te ajuda a continuar, a não desistir daquilo que você acredita. Mas é muito legal no VP as questões, desde quando você começa lá, que só vai saber quem comprar o VP, vou fazer aqui, mas é legal que cada módulo ele vai tendo continuidade. Então isso. não dá para você ir pro o módulo de parto domiciliar com a Laura, não dá. Se você não entender o módulo de pré-natal da enfermeira obstetra muito bem claro, muito claro na sua cabeça. Não dá para você chegar nesse módulo se você não souber quem é a sua persona que você aprendeu lá com o Matheus. Sim. Porque isso é muito claro para mim quem eu quero atender. Quem são as pessoas que vão me achar. Sim. Então, assim, como que foi feito? Se você não entender isso, se você vai atender lá no seu parto domiciliar ou no seu pré-natal, pessoas que não estão dentro do seu plano de negócios e que você vai falar assim, mano, o que eu fiz que parece que você não fez um negócio direito? Então, são questões muito... o VP, ele consegue te prender. As aulas não são aulas compridas, aquelas aulas cansativas, chatas, né? É muito divertido, os hands-on vale muito a pena, você aprende muito. E agora a gente tem umas aulas aí com o Matheus, extra, as pessoas não precisam saber, mas a gente tem só com o Matheus. E é divertidíssimo ouvir o Matheus falar. Gente, o Matheus é uma graça de pessoa. Ele é uma graça de pessoa. Então, assim, meu Deus. Eu falei, Matheus, não. Ele é muito legal, ele cativa você em falar também, igual você. Eu acho que nós, quando a gente sai da faculdade, a gente tem a ideia que sim, o enfermeiro, né, lá do PSF, ou o enfermeiro obstetra, ele vai fazer um pré-natal. Mas a ideia que a gente tem lá no começo é que a gente é um complemento, assim, que a gente é só um agrado ali de pré-natal. Eu acho que a gente sai com essa ideia, né? Na verdade, a gente não tem muito essa visão de autonomia, a gente tem a visão de que vai ser um auxiliar, enfim, a gente não tem muito essa ideia. E aí, uma das minhas dificuldades mesmo, quando eu entrei no VP de parto, era ter essa ideia de que a gente precisava realmente fazer um pré-natal. Eu ia fazer uma educação perinatal ali, mas não tinha essa ideia, assim, de pré-natal, ter um pré-natal de fato, né? E aí, a gente foi estudando, você foi pontuando isso, e eu sempre trouxe a ideia de que a gente precisava construir um vínculo com a gestante, né? E por que não construir o vínculo com a gestante sendo remunerada por isso e tendo um papel científico ali dentro desse processo, né? Que é o pré-natal. Então, antes eu não tinha. Antes eu tinha um encontro com essa gestante e aí depois encontrava ela no parto e pronto. E não. Hoje eu tenho a plena certeza que a gente precisa desse acompanhamento ali, né? Uma equipe multidisciplinar cuidando dessa gestante é muito melhor do que só um profissional, né, de uma única classe cuidando dessa gestante. O olhar para essa gestante é muito maior, com muito mais cuidado e respeito a esse processo. E eu uso justamente a fala que você usou, que é um pré-natal bem feito, é um parto perfeito. 100% a certeza que a gente vai ter todo o resguardo para o parto. Mas ainda bem que existe o Viver de Parto, que mostra pra gente que a gente pode sim, e que a gente vai mudando aos poucos o nosso pensamento como enfermeira obstetra e o pensamento da nossa sociedade, né? O direcionamento correto, porque às vezes eu acho que o VP faz assim, você direcionar a sua energia no lugar certo, porque senão você fica igual um polvo assim, sabe? Tipo,
usando todos os seus braços que você tem e aí gastando muita energia sem ver muito resultado. E eu acho que nisso principalmente me ajudou, sabe? E aí é difícil pensar, né, se eu não tivesse feito, porque eu estou usando tudo. Praticamente tudo que eu aprendi eu estou usando, né? E para mim foi muito, muito, muito bom mesmo. A experiência, o aprendizado. Eu acho que não dá para assistir uma vez só as aulas, tem que assistir 2, né, 3 e continuar assistindo, porque eu falo que cada vez que você assiste, você vai ter um insight novo, você vai ter uma percepção diferente, aí você fala, nossa, isso daqui eu não tinha percebido na primeira, porque o que você falou é verdade. A gente quer o resultado, mas a gente não quer pagar o preço por ele, né? Então, você pode... Eu já fiz vários cursos e eu tento valorizar o dinheiro que eu invisto, né? Então, assim, a gente sabe que você pode fazer milhões de cursos só para ter o certificado. A gente sabe que tem um monte de gente que faz isso, né? Então, a gente precisa realmente fazer o curso, né? Colocar em prática, porque... não existe algo que você vai fazer ali e as coisas vão mudar da água para o vinho sem exigir o nosso esforço, né? Então, são ferramentas que você tem para usar, mas você tem que usar. É isso. Sim. Hoje, meu trabalho não é como eu fazia em abril, que eu atendi. Não, é diferente, né? Totalmente diferente. Totalmente no sentido de mais qualidade, de mais comprometimento, de não pensar mais como um hobby, né? E ver que as coisas estão fluindo. Eu acho que o Viver de Parto, ele te traz isso, ele te traz essa escada, de você ir fazendo os módulos e a mente ir abrindo, expandindo, né? E você conseguir avançar. E eu acho que a gente tem avançando muito rápido. Tá? O que eu fico um pouco cabreira é nessa velocidade, mas as coisas vão fluindo. Tipo, tá dando certo, né? Tá dando certo, Brasil, como assim?